Boa noite, para quem é de boa noite. Deixa eu mandar para algumas pessoinhas. Convidar algumas pessoas. Olá! Para quem não conhece, a Ela Brownie faz uns brownies e uns bolos deliciosos. Pois entra lá, dá uma olhada. E pode encomendar, né? Porque essa época de Natal, Réveillon, é sempre bom, né? Ter um docinho. Para já começar o ano doce. Hoje é dia de Oxum, a grande mãe, a mãe doce, delicada, acolhedora, que intercede pelas pessoas, que intercede por nós, né? Nas nossas batalhas, nos nossos desafios, que nos dá o colo, que acalma nosso coração, que trabalha as nossas emoções, né? Que faz esse equilíbrio das águas calmas, né? Nas nossas emoções. E também é conhecida como a deusa do amor, né? O orixá do amor, o orixá da prosperidade. E trabalha o nosso feminino, né? Para o homem também, que o homem também tem sua parte feminina, né? Então, quem quer trabalhar suas emoções, quem quer fazer esse equilíbrio, né, das emoções, o Oxum tá aí para isso. Ai, essa claridade na minha cara. E é a sensibilidade, é a delicadeza, é a paixão, né, que motiva a nossa essência de vida, mas de uma forma calma, tranquila, serena, como as águas de um rio, né? Contornando os obstáculos sem bater de frente com eles, né? Então a gente tem muita coisa para aprender com o Oxum. E aí quando eu resolvi fazer a live sobre a mesa radiônica do Ganesha, que trabalha também a prosperidade, e aí eu falei, não, peraí, vamos fazer no dia de Oxum, né? E aí a gente junta essas duas energias, a gente junta essas duas forças, energia de Ganesha, energia de Oxum, né? E faz esse trabalho, já nos preparando para o Portal 1212, que vai ser no sábado, né? Então, no final da live eu já vou falar quais são os ingredientes que a gente vai precisar para a abertura do portal no sábado. Eu vou deixar aqui nos comentários depois quais são os ingredientes para vocês já se organizarem. Quem quiser fazer uma mandinga, tem um povo aqui que adora, eu também. E aí a gente faz no sábado a live sobre o Portal 1212, tá? Que é o último portal do ano, né? E que também vai trabalhar a questão da prosperidade. Então, sintonizar nessa energia de Oxum, sintonizar nessa energia de Ganesha, fazer o portal 2021 promete, né? Não precisa nem usar a calcinha amarela no Réveillon. Já vai estar tudo organizado. E aí, como sempre, né, as lives eu começo com uma meditação, com uma oração, com um pedido, né, de proteção para os nossos mentores, né, para o nosso anjo da guarda, para os espíritos de luz que nos acompanham, graças a Deus.
E hoje não vai ser diferente. Só que hoje a gente vai fazer uma oração para a Mamãe Oxum, que vai acompanhar e vai direcionar o trabalho de hoje juntamente com a energia de Ganesha, né? Então eu queria que vocês fechassem os olhos, respirassem, entrassem em contato com essa energia da prosperidade, da luz dourada, com a energia do amor na luz rosa. E vamos pedir, né, a Mamãe Oxum que nos abençoe e que nos proteja. Salve Oxum, dourada Senhora da pele de ouro, benditas são tuas águas que lavam meu ser e me livram do mal. Oxum, divina rainha, bela orixá, vem a mim, caminhando na lua cheia, trazendo em suas mãos os lírios do amor de paz. Torna-me doce, suave e sedutor como tu és. Então que Oxum nos abençoe, nos proteja e conduza, né, juntamente com a energia de Ganesha, o trabalho de hoje. Contar um pouquinho da história de Ganesha. Eu adoro histórias, né? Eu adoro chegar num lugar, principalmente aquelas cidades mais antigas, e saber qual é a história daquele lugar. Quem morou naquela casa, o que aquela pessoa que morou naquela casa fez, qual foi a história dela, né? Se tinha família, se não tinha, o que fazia, enfim. É coisa de fofoqueira, né? Mas tudo bem. Mas a saber a história nos ajuda a compreender as coisas, né? Quem não sabe a própria história fica meio vendido, fica meio perdido na vida. Então é importante que a gente saiba a história. E a história de Ganesha é bem curiosa, né? Na verdade, tem duas histórias assim mais conhecidas, né? De Ganesha. Uma é mais conhecida que a outra. Então vamos pela menos conhecida primeiro, né? A primeira história de Ganesha, que é a menos conhecida, é que Parvati era a mãe de Ganesha, né, a deusa mãe, casada com Shiva, né, o deus máximo, e Parvati tinha o filho Ganesha, né, uma criança normal, né, como qualquer outra criança, e ela pediu a Shani, que é a representação do planeta Saturno, que tomasse conta do seu filho enquanto ela ia fazer as suas coisas. E aí, quando Shani olhou para Ganesha, ele queimou o rosto de Ganesha, porque ele tinha olhos muito maléficos. E aí aquele olhar queimou o rosto de Ganesha. Tinha um desenho, que acho que era o X-Men, né, que tinha tipo Ciclope, sei lá, que quando olhava para as coisas sem óculos queimava tudo, né? É mais ou menos daquele jeito. E aí, Parvati, quando retornou, né, e viu seu filho com o rosto todo queimado, todo desfigurado, sem ter muito o que fazer, pediu a Brahma, né, o deus da criação, que lhe aconselhasse, que desse a ela uma solução, o que ela fazia, né, diante daquilo tudo. E Brahma aconselhou a ela que ela pegasse a primeira cabeça que ela visse e colocasse no lugar da cabeça que estava toda queimada. E ela, a primeira cabeça que ela viu foi de um elefante, e aí ela colocou essa cabeça no filho. Então Ganesha, a partir daí, passou a ter o corpo de homem, né, um corpo humano, mas a cabeça de um elefante, né? E ele tem 4 braços, né? Não é totalmente um humano normal, né? A segunda história, que é a mais conhecida, diz assim: Parvati foi amaldiçoada e ela não podia ter filhos da maneira tradicional. Mas como ela é a deusa mãe, né, criadora, né, geradora da vida, né, como toda mãe, ela criou um filho para ela. Ela fez surgir um filho. E aí, ela lá com o filho dela, vivendo normalmente e tal, e ela foi tomar banho,
né, num rio próximo e falou para Ganesha que não deixasse ninguém entrar em casa, que ficasse vigiando a casa e não deixasse ninguém entrar. Quando Shiva chegou, Shiva é marido de Parvati, quando Shiva chegou, Ganesha não o reconheceu e não deixou ele entrar em casa. E os dois começaram a brigar e Shiva cortou a cabeça de Ganesha. Quando Parvati retornou, né, do rio, que ela tinha ido tomar banho, ela ficou completamente desesperada e falou para Shiva, né, você cortou a cabeça do meu filho e tal. E aí Shiva também, tomado por um desespero, pediu, né, aos seus soldados que fossem atrás de uma cabeça para colocar no lugar da cabeça que ele havia decapitado. E aí os soldados trouxeram a cabeça de um elefante. E aí Ganesha passou a ter então a cabeça de um elefante, um corpo humano. Enfim, essas são as histórias, né? E como toda história mitológica, tem muitos símbolos, né? O elefante é o sinônimo da sabedoria, da calma, da paciência, da inteligência, né? Da memória, do coração grande, né? Quando a gente estuda Enneagrama, tem um tipo no Enneagrama que a gente representa pela imagem, pela figura do elefante, né? E é aquele colo grande, né? Que também acolhe, que tem um sentimento de união muito grande, né? De cuidado muito grande com a prole. Então, o elefante tem todas essas simbologias, né? Só que a imagem de Ganesha, a figura do Ganesha, ela não é representada apenas pelo elefante, pela cabeça do elefante, né? Quem tem a figura do Ganesha, quem já teve a curiosidade de olhar, tem vários elementos na figura, na imagem, que cada uma dessas figuras tem um significado, né? Ao longo da nossa conversa, eu vou trazendo alguns significados, né? Mas a gente vai aprofundando nisso mais para frente. Quem gosta de trabalhar com símbolos, com fenômenos, né, gosta muito dessas histórias, dessas figuras, né, mitológicas, seja da mitologia grega, da mitologia romana, hinduísta, não importa, né? Quem gosta desse tipo de coisa gosta de qualquer, uns mais, outros menos, né? De uns mais do que outros, mas a gente acaba se apaixonando muito por isso. O que é a mesa radiônica, né? A mesa radiônica é uma ferramenta terapêutica. Como é que a gente trabalha com a mesa? A gente faz a radiestesia. O que é a radiestesia? A medição da frequência energética. Mede o quê? Que frequência energética? Da pessoa, do ambiente, da situação. E quando fala da pessoa, a gente divide em algumas áreas para poder ter uma leitura um pouco mais aprofundada. E a radiônica, ela trabalha enviando energia para equilibrar essa frequência, para restaurar, às vezes, algum campo astral, algum campo energético de alguma coisa, de alguma pessoa, de alguma situação, enfim. Né? Então, a gente sempre quando trabalha com a mesa radiônica, a gente faz um trabalho conjunto de radiestesia com a radiônica. Não tem... eu não conheço quem trabalhe com radiônica e não faça radiestesia, né? Como é que você vai medir a frequência sem a radiestesia, né? E normalmente na mesa a gente usa para medir a frequência um pêndulo, né? Pode ser um pêndulo, pode ser um relógio, esqueci o nome. Tem um negocinho também que a gente usa na radiestesia, porque ele quase não é usado, pelo menos não na mesa. Mas ele tem um nome, assim que eu lembrar eu falo. E a gente vai medindo. O que a gente mede? Por exemplo,
A gente mede a frequência espiritual, a gente mede a frequência emocional, mede a frequência mental, física, a frequência da sua casa, do seu escritório, de uma situação específica. Por exemplo, eu tenho um projeto que eu estou fazendo com uma pessoa e tal, e eu quero saber como é que está a frequência desse projeto, como é que está a frequência dessa pessoa em relação a esse projeto, né? Como é que está a frequência dessa situação em si, ou seja, tem alguma possibilidade disso progredir, disso caminhar, disso prosperar, como é que tudo isso se organiza, né? A gente divide para ficar mais fácil ter uma leitura um pouco mais aprofundada, um pouco mais um pouco mais organizada, porque no fundo não tem divisão, né? Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com essa energia de Oxum, vai dando um calor doido. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com consultoria organizacional, as empresas tinham um mantra que eu olhava e falava, gente, esse povo tá doido, né? A gente entrava numa empresa para dar uma consultoria, para dar um treinamento, enfim, e aí o pessoal, principalmente o pessoal da RH, falava assim, não, porque aqui dentro é só o profissional, o pessoal fica lá fora. E eu falava, mas como? Né? Como? E foi bem numa época em que a neurociência, né, a neurologia, a psicologia voltada para a neurociência tinha assim bastante informação sobre a função do lado direito do cérebro e a função do lado esquerdo do cérebro, né? Então aí tinha aquela coisa, o direito trabalha emoções, o lado mais artístico, a criatividade e tal, e o esquerdo é o pensamento lógico, linear, racional e tal, não sei o que. Aí eu ficava, né, na minha profunda ignorância, porque eu estava começando na consultoria organizacional, estava cheirando a leite, e aí eu ficava olhando e falava, vem cá, eles dividem a pessoa no meio, vai o cérebro esquerdo vai para a empresa, o direito fica em casa, como é que é isso? Pessoa esquizofrênica? Porque isso não existe, nunca existiu, né? Então, assim, a gente separa na mesa para ficar mais fácil de compreender, para ficar mais organizado até para a pessoa que está sendo atendida, mas não tem separação, né? Por exemplo, na mesa radiônica do Ganesha, a gente trabalha a prosperidade. O que é prosperidade? Né? Quando a gente ouve a palavra prosperidade, a maioria das pessoas pensa em prosperidade em algo material, dinheiro, bens materiais, né? E prosperidade é muito, muito além disso, né? A prosperidade no sentido amplo mesmo, ter bens materiais, ter uma riqueza financeira, mas também ter uma riqueza na minha vida pessoal, na minha saúde, nos meus relacionamentos, na minha família, no meu trabalho. E aí no trabalho eu não estou falando de dinheiro, mas eu estou falando do ambiente do meu trabalho, que seja um ambiente colaborativo, que seja um ambiente saudável, que seja um ambiente feliz, né, em que as pessoas se sintam bem de ir para lá trabalhar. Né? Tudo isso é prosperidade. Não adianta eu querer ser próspera só no dinheiro. Não existe isso. Né? Aí você pode falar assim, Renata, mas tem gente que tem muito dinheiro, né? Ok, não é uma pessoa tão legal assim, né? Porque a gente também tem muitas crenças limitantes em relação à prosperidade, principalmente a prosperidade material, né? A gente cresceu numa cultura ouvindo fulano ficou rico, deve ter feito alguma coisa errada, né? Como se pessoas boas não pudessem ser ricas. E aonde que está a lógica disso, né? Deve ter passado alguém para trás, né? A gente escuta coisas do tipo, olha, dinheiro é sujo. Por que é sujo? Aonde? Né? Enfim, uma série de crenças que a gente vai escutando. E uma pessoa que não é legal pode ficar rica?
Pode, ué, a gente conhece algumas, né? Mas ela não é uma pessoa próspera, ela é uma pessoa rica. Ela tem muito dinheiro, mas ela não é próspera. Prosperidade está longe disso, né? Porque para nos tornarmos prósperos, precisamos estar em contato com uma energia da prosperidade e que no frigir dos ovos, lá no fundo, vira energia do amor. Não tem como ter prosperidade se você não trabalha na energia do amor. Porque para dar fluidez para as coisas, a única energia que dá fluidez para as coisas é o amor, mais nada. A única coisa que quebra feitiço, a única coisa que quebra magia, a única coisa que desbloqueia traumas, medos, inseguranças, ansiedade, é amor. Não existe outra. E aí, se a pessoa não é legal, como é que ela vai ser próspera? Se ela não tem essa conexão com o amor para consigo mesmo, para com os outros, para com as coisas, né? Não tem como ter prosperidade. Então, assim, começa a pensar assim, quais são as crenças que você ouviu durante boa parte da vida e segue acreditando nelas, né? Dinheiro é sujo, gente rica não presta, deve ter dado tombo em alguém, fez alguma sacanagem com alguém. Quem tem muito dinheiro não vai pro céu, né? Para eu, como é que é? Para eu ser bom, eu tenho que ser humilde. E aí traz a humildade como pobreza. Querido, pessoas boas com dinheiro são excelentes, porque quantas pessoas elas conseguem ajudar, né? A gente conhece várias pessoas que não têm muita coisa e ajudam muita gente, mas se ela tivesse, olha quantas mais pessoas ela poderia ajudar, né? Não ligo para nada, não ligo para o dinheiro, não ligo para essas coisas e tal. Liga sim, meu bem. Liga sim, ligue. Se não ligue, passa a ligar, né? Porque você está encarnado, você está materializado, você precisa dessa energia para poder ter uma vida boa. Como é que você pode ser próspero, seu filho precisando de um remédio e você não tendo dinheiro para comprar? Como é que você vive em paz? Não é? Então, assim, começar a pensar assim, quais são as crenças que eu tenho que me limitam em relação a dinheiro, em relação à prosperidade, em relação à abundância, né? A gente já está vivendo num momento de escassez, né? de um reforço de escassez o tempo todo, de medo, né? Que as pessoas estão nos imputando medo o tempo todo. O tempo todo. Você vai morrer, você tem que tomar cuidado, não tem, vai faltar, a economia vai quebrar, a floresta vai acabar, tudo vai acabar. Tá, mas, ué, vai? Não sei, né? Não sei. E provavelmente você acabe antes disso tudo. Principalmente se começar a acreditar nessas coisas. Aí você vai acabar bem antes, né? Então a gente vive muito num movimento, tentam nos imputar o tempo todo um movimento muito grande de escassez, de falta, sendo que o universo é abundante. Se a gente começa a estudar a evolução do universo, a gente ainda está em fase de expansão. A gente não entrou ainda em fase de retração. E se a gente está em fase de expansão, por que tem tanta gente falando em escassez? A gente está na fase de abundância. Tudo que a gente precisa já está aí. É cada um se apropriar do seu, da sua parte, né? Isso é uma energia de prosperidade, uma energia de abundância. É entender que aquilo que eu preciso para mim, que aquilo que eu quero para mim, já está lá. Ah, mas aí eu vou ficar com muito e fulano vai ficar com pouco. Bom, aí você saiu da energia da prosperidade e entrou na energia da ganância. E a energia da ganância não tem nada a ver com a energia da prosperidade. Nada. São completamente diferentes.
né? Porque quando você se torna ganancioso, você deixa de considerar o outro. Você só quer para você. E quando a gente deixa de considerar o outro, quando a gente deixa de enxergar o outro, não tá na abundância. Não tá. Se vai faltar para alguém, tá errado, né? A sua oração me ajuda, eu já ouvi muito isso. Reza para mim, porque quando você reza, acontece. Eu falo, não é porque quando eu rezo acontece, é porque eu incluo tanta gente, né? Peço por tanta gente, visualizo tanta gente ganhando, tanta gente ficando bem, tanta gente melhorando, que o universo conspira. Quanto mais pessoas você envolver na sua rede de ajuda, na sua rede de oração, na sua rede de pedidos de coisas boas, tanto mais essa energia se potencializa, né? Então, procurar dentro da gente onde é que está essa energia da prosperidade, da abundância, para que a gente se conecte com ela. Não vai faltar nada, né? Nada. E se está faltando para um ou para outro, talvez é uma situação em que ele precisa passar, ou talvez nós todos precisemos rever algumas coisas, porque tem gente que está funcionando na ganância. E aí, qual que é o nosso papel? Trabalhar para ajudar tanto quem está precisando, quanto quem está com demais. Falar, opa, peraí, vamos ajustar esse negócio. E como que a gente ajusta? Trabalhando cada vez mais na energia do amor e da prosperidade. Se eu não posso chegar lá naquela pessoa e falar com ela, não tem problema, eu vou rezar para ela, eu vou emanar boas energias para ela, eu vou, de algum jeito, vou conversar com o mentor espiritual dela, vou esperar ela dormir e vou conversar com o mentor espiritual dela e falar, orienta aí, né? Mas tem muita gente. Tem muita gente, mas se você conseguir ajudar um, já não tá bom? Já tá excelente, já não tá? E aí, quando a gente entra nessa energia da prosperidade, da abundância, a gente começa a perceber a vida de uma outra forma. Uma coisa para a qual a gente olhava e falava assim, nossa, isso é um problema, a gente passa a olhar para essa coisa como um desafio, como uma oportunidade, como uma possibilidade de refletir, de sair fora da caixa, de pensar diferente. E aí é uma outra simbologia da imagem de Ganesha, né? O elefante tem aquele cabeção enorme, né? Então, uma das simbologias da imagem de Ganesha é que aquela cabeça enorme é para que a gente aprenda a pensar, a desbloquear a nossa mente para poder pensar fora da caixa. Muitas vezes a solução dos nossos problemas está numa maneira diferente de ver as coisas e de pensar, né? A gente costuma querer resolver uma coisa diferente, uma coisa nova, do mesmo jeito que a gente resolveu uma coisa antiga. Não funciona, aquilo serviu para aquela situação, agora é outra situação. Eu preciso parar, observar, né? E aí tem uma outra simbologia da imagem de Ganesha, né? Que apesar do elefante em si ter o olho bem pequenininho, se a gente tomar a proporção do corpo com o olho, na imagem de Ganesha o olho é um pouquinho maior. Então o olho na imagem de Ganesha é para enxergar para além daquilo que os olhos veem, né? Então olhar para a situação e enxergar além daquilo que se percebe, além daquilo que se vê. Provavelmente, se você fizer isso e começar a pensar fora da caixa, vai resolver, vai prosperar, né? Você vai achar novas oportunidades, novas soluções. Falando da cabeça, né, do elefante. Outra coisa bem legal que tem na imagem de Ganesha, que todo elefante tem aqueles orelhão, né, de Dumbo. É para que a gente esteja mais atento na nossa escuta. Mas qual escuta? Né? É a escuta, primeiro, de mim mesma. O que eu tô
sentindo, o que que eu tô pensando, o que que os meus pensamentos me dizem, o que que a minha intuição me diz. Porque quando eu começo a entrar nessa energia da prosperidade, do desbloqueio, da abundância, eu começo também a entrar em contato com aquilo que eu tenho de melhor, que é o meu eu divino, porque o meu eu divino é próspero, é abundante, ele é. Ah, por que eu não faço isso na minha vida? Porque você não escuta o seu eu divino. O Atala que gosta, né, de chamar as pessoas de ser divino, e a gente é. Só que a gente chega aqui e começa a ficar perdido com um monte de coisa e se esquece de quão divinos somos. E todo ser divino é abundante, é próspero. E aí quando a gente começa a se conectar com essa energia, a gente começa a ter um pouquinho mais de intuição, porque a gente começa a liberar esse canal de comunicação entre a gente, o nosso divino interior e o divino que está lá fora, se é que existe fora. E aí a gente começa a ter intuição, a gente começa a ter alguns sonhos que você fala, putz, achei, né? De repente você tem lá uma epifania e fala, opa, resolvi o negócio. Ficou meses, anos batendo cabeça e aí de repente surge. Por quê? Porque você resolveu desbloquear essa energia, né? Deixa eu falar de mais alguns símbolos aqui da imagem de Ganesha, para depois a gente falar especificamente da mesa. Na imagem de Ganesha, Ganesha tem um machado, né? E esse machado, na mitologia hinduísta, é para que a gente corte os nossos apegos, né? Quando a gente fala do budismo, quando a gente fala do hinduísmo, eles trabalham muito essa questão do apego, né? Desapego ao LX, né? Porque essa energia do apego é uma energia de escassez, é uma energia que não te liberta, que não deixa fluir. E quando a gente entende que nada é da gente, nada é da gente. É tudo transitório, é tudo passageiro. Eu hoje estou com este corpinho, mas amanhã pode ser outro, não sei, né? Eu tenho que cuidar daquilo que eu tenho, né? Do meu corpo, do meu carro, da minha casa, dos bens que eu porventura tenha, claro, como forma de gratidão, inclusive ao universo, por ter me permitido usufruir daquilo. Mas nada é meu, não é meu, está comigo naquele momento, né? Quem me conhece já me ouviu dizer várias vezes, o meu carro não é meu, né? E não é mesmo, não é mesmo, está comigo, mas não é meu, né? E tanto que eu não tenho nem medo de ninguém mexer, ninguém roubar, nada. Que mais? A barriga grande, né? Para digerir de forma pacífica tudo aquilo que a gente tem de bom, tudo aquilo que tem de mal na gente e no mundo, né? Porque não vai deixar de existir, nunca, né? A gente precisa desse dualismo, desse contraponto entre aquilo que é bom e mal, entre aquilo que é feio e bonito, entre a doença e a saúde, entre a alegria e a tristeza, né? Nas lives que eu falei sobre emoções, eu falei da importância de sentir tristeza. Lembra? Se a gente não sente tristeza, como é que a gente dá valor às coisas? O medo de perder, a tristeza pela perda, entre aspas, né? Porque não é a perda, você não tem nada. Mas é isso que nos dá a noção do quanto aquilo é valor pra gente, do quanto aquilo é importante, né? Então essa dualidade sempre vai existir, e que bom que existe. E enquanto existir, né, essa barriga grande do Deus Ganesha é uma representação de, olha, calma, com tranquilidade, vai digerindo isso aí com tranquilidade, né? Tem umas florzinhas assim no pezinho dele, e as flores representam
o dar e receber, né? Pai Joaquim, né, para quem é da Umbanda, dizia que quem não está pronto para dar não está pronto para receber, né? A gente só está pronto para receber a hora que a gente se coloca disponível para doar, né? Então essa troca, porque tudo é energia. Então eu preciso fazer as coisas circularem, eu preciso fazer essa energia se movimentar, né? Água parada cria lodo, energia parada também não faz nada, né? Cria doença. Que mais que tem? Tem o colmilho, que é um potinho assim, quebrado, né? Que representa os sacrifícios que são necessários para que a gente atinja a felicidade, né? A gente precisa fazer escolhas, a gente precisa tomar decisões. E cada vez que eu escolho por uma coisa, eu estou abrindo mão de outras tantas. Isso é importante, não dá para ter tudo, não dá para fazer tudo, né? E fazer escolhas nem sempre é tão fácil, nem sempre é um processo simples, né? Às vezes dói, porque as escolhas às vezes tocam em pontos muito sensíveis, mas são sacrifícios que a gente tem que ir fazendo ao longo da vida para poder alcançar aquilo que a gente deseja, né? Se eu quero ter uma vida próspera, né? Eu vou ter que escolher não ficar com pensamentos e com sentimentos que não são legais. E às vezes trabalhar nisso dói, porque eu tenho que olhar para essas sombras e falar, ixi, tem uns negocinhos para ajeitar aqui, né? O que mais? E tem um ratinho também lá embaixo, né? E o rato, na visão hinduísta, representa o desejo e a habilidade de aprofundar em qualquer cantinho da mesa. É a esperteza, é a perspicácia, né? Que no baralho cigano é representado pela raposa. No baralho cigano, o rato é o desgaste emocional, o desgaste mental, emocional promovido pelo mental, né? Mas no hinduísmo, na imagem de Ganesha, é a esperteza, é você ir nos meandros mais profundos da sua mente e lá você buscar a solução para aquilo que você precisa resolver. Ok, mas e aí, como é que a mesa funciona, assim, de verdade verdadeira, né? A gente falou um pouquinho de Oxum, porque hoje é dia de Oxum, né? Salve mamãe Oxum. A gente falou um pouquinho da história de Ganesha, né? Ganesha acabou por ficar conhecido como o deus dos obstáculos, removedor de obstáculos, né? É o deus da prosperidade, da inteligência, da sabedoria, né? Tudo isso tá ali muito junto. Que mais? Aquele que abre caminhos, né? Que tem como chakra correspondente o chakra raiz, né? O primeiro chakra. E o primeiro chakra faz referência à nossa origem, à matéria, a movimento, né? Então, quem está trabalhando na energia de Ganesha precisa se movimentar. Não adianta ficar lá mantrando, né? Tem o mantra de Ganesha e tal, fica lá meditando e não partir para a ação, não adianta nada, né? Você vai ficar lindo, maravilhoso meditando. E daí, né? Porque ele trabalha na matéria, na materialização das coisas, né? Então, para que serve a mesa radiônica específica de Ganesha? Para liberar crenças limitantes que as pessoas possam vir a ter em relação ao dinheiro, em relação à prosperidade, para desbloquear energias que estejam impedindo a materialização de algumas coisas, de alguns projetos, por exemplo, venda de imóvel, venda de algum bem. Que mais? Ajuda no equilíbrio financeiro. Como é que ajuda no equilíbrio financeiro? Quando você trabalha na mesa a questão do equilíbrio financeiro, provavelmente,
principalmente no mental e no emocional, existe um desequilíbrio que gera uma ansiedade, e essa ansiedade gera um movimento, um comportamento compulsivo. E aí a pessoa sai gastando desenfreada. Quando a gente equilibra isso, tende a dar uma baixada na bola, né? Uma amenizada aí nessa ansiedade, e esse comportamento compulsivo vai vai diminuindo, vai espaçando, e aí você consegue ajudar essa pessoa a controlar as suas finanças, né? Aumenta na confiança da pessoa que foi atendida pela mesa, porque assim, quando a gente trabalha na mesa, a gente vai limpando energias, né? A gente vai equilibrando energias, limpando energias, encaminhando obsessores que porventura estão sim ao nosso lado, né? Para quem não tem uma afinidade com essa linguagem, obsessores são aqueles irmãozinhos meio perdidos na vida, que já desencarnaram e que acham que ficar nos atormentando vai ajudá-los, vai trazer algum benefício a eles, né? Lê do engano. E aí eles acabam por nos atrapalhar, né? Então encaminha esses irmãozinhos para onde eles têm que ir, seja para uma escola, para um hospital, não importa. Que mais? E aí, quando você faz esses desbloqueios, né, tira implantes nocivos, magias que porventura tenham, inveja, olho gordo, que mais? Ai, gente, eu esqueci a palavra. Maldições. Existem maldições de família que a gente nem sabe que tem. E aí você tá lá fazendo tudo bonitinho, trabalhando, é uma pessoa boa, fica mantrando coisas boas, tá funcionando na energia da prosperidade, o negócio não acontece. Aí você vai fazer uma mesa e você descobre que tem uma maldição na sua família, você nem sabia. Nem fazia ideia disso, né? Ou da sua família, ou até em você mesmo, né? De uma vida passada. A gente consegue na mesa fazer um trabalho de limpeza e de equilíbrio, inclusive em vidas passadas, né? E aí, quando você limpa isso, quando você desbloqueia isso, quem já teve o atendimento pela mesa, presencial ou à distância, não importa, não faz diferença, a pessoa se sente mais leve, se sente mais confiante, mais acolhida, mais dá uma certeza lá dentro de que, cara, agora vai dar tudo certo, né? E a mesa fica trabalhando por 21 dias. Então, durante 21 dias é normal que essa sensação permaneça. O que mais que a mesa faz? Abre caminhos para prosperidade, soluciona problemas de vidas passadas, né, que estejam bloqueando, que estejam impedindo a prosperidade, ajuda a trabalhar a mudança de consciência em relação ao dinheiro, em relação à prosperidade e como ela se relaciona com tudo isso. E aí a mesa de Ganesha que eu trabalho tem algumas ferramentas, né? Então a gente trabalha com olho grego, deusa Lakshmi, olho de Shiva, algumas pedras, que mais? O salto quântico, que é onde a gente faz vidas passadas, passado e futuro, que a gente pode ficar aí caminhando, né, para lá e para cá. A chama violeta para transmutar, porque às vezes a gente precisa limpar, às vezes a gente precisa desbloquear e às vezes a gente precisa transmutar, transformar aquilo que existe em outra coisa. Não é para se livrar daquilo, né? Aquilo vai se manter, mas de uma outra forma, numa outra frequência, né? Que mais que tem? Tem os planetas e tem os chakras. E tem os gráficos radiestésicos. Enfim,
tem uma série de ferramentas dentro da mesa e cada uma dessas ferramentas vai sendo ativada na medida da necessidade de cada área que a gente está trabalhando. Como é que a gente sabe qual é a ferramenta que vai ser utilizada? Pelo pêndulo. O pêndulo vai dizendo. O pêndulo e às vezes a galera sopra também. Aliás, ultimamente a galera tem soprado muito. Então, por meio da intuição, né? Porque a minha mesa... a mesa que eu trabalho, tanto de Ganesha quanto de São Miguel Arcanjo, principalmente a de São Miguel Arcanjo, ela é muito intuitiva, né? Várias e várias vezes eu tô trabalhando na mesa, a galera já sopra, né, no ouvido e fala, é essa ferramenta. Eu tô longe de chegar na ferramenta ainda, né? Por um cuidado, né, e por uma questão de muita responsabilidade com o trabalho, eu vou um por um até chegar lá. Aí quando chega lá, o pêndulo roda, né, no sentido horário, e aí eu confirmo aquilo que já haviam me soprado. Então, assim, tanto o pêndulo quanto a intuição vão dizendo pra gente, ó, é assim, é aqui, é essa ferramenta e tal. E aí a gente vai fazendo esse ajuste. Que mais sobre a mesa? Alguma pergunta? Eu fui falando tanta coisa, né? Oi, gente, vocês estão tudo aí, eu não tava lendo, não. Então, Cris, você não conhece a mesa radiônica? Tem que conhecer, ué. Tem que conhecer. Mesa radiônica é tudo. Então, quando a gente trabalha na mesa radiônica, Renata, então você tá me falando que eu vou fazer uma mesa radiônica para prosperidade, né, do Deus Ganesha, para prosperidade, beleza? E todos os meus problemas em relação à prosperidade vão ser resolvidos? Então, a gente trabalha para ajudar os coleguinhas. A gente não faz mágica, a gente não faz milagre, né? Por que eu tenho esse cuidado, né? Tem gente que ainda fala assim, você depõe contra você. Não é depor contra mim, é uma questão de ser honesta, né? Quando a gente trabalha com a mesa, a gente desbloqueia essas energias. A gente desbloqueia essa frequência, a gente equilibra essa frequência que não tá legal. A gente desbloqueia essa energia, a gente limpa, né, alguma coisa que não tá rodando legal, não tá ajudando. A gente vai em vidas passadas ou até no passado dessa própria vida e ajusta as coisas, né? A gente vai limpando. E isso faz com que você que passou pela mesa amplie a sua consciência daquilo que pode ser diferente, daquilo que você precisa mudar, daquilo que você precisa olhar com um pouco mais de cuidado, da sua sombra que você precisa de colocar um pouco mais de luz. Porque eu não sei como é que as outras pessoas trabalham a mesa, né? Mas eu trabalho a mesa trazendo consciência. Aqui não tá legal, vamos limpar, vamos equilibrar, vamos neutralizar, vamos desbloquear. Ok, mas você precisa olhar para isso, né? Você precisa cuidar disso. Porque não adianta você fazer a mesa, e isso é com qualquer coisa, gente. Vocês vão para o centro espírita, vai tomar um passe. Você acabou de tomar o passe, sai do centro e começa. Isso aqui não presta, fulano não sei o que, não sei o que, não adianta nada. O passo que você tomou não adiantou de nada, né? Então a gente tem que ter esse olhar para com a gente mesmo, de ter esse cuidado, né? Eu sempre aviso quando eu termino a mesa. A mesa vai ficar funcionando por 21 dias. Nestes 21 dias, procure manter a sua frequência elevada, até para que o trabalho que foi feito na mesa possa ser potencializado, possa realmente dar resultado. Mas o que a mesa faz? Limpa, neutraliza, desbloqueia, transmuta. Ok. A partir daí, é você. É a sua consciência ampliada. É a sua mudança de visão. Porque quando você limpa, imagina a lente do seu óculos toda suja, cheia de arranhão. A gente vai lá,
troca a lente, limpa ela direitinho, põe uma lente clarinha, tal, bonitinha, para você enxergar as coisas direitinho. Você vai passar a ver as coisas de uma outra forma. Você vai passar a funcionar numa frequência um pouquinho mais, dependendo da situação, né? Às vezes é bem mais alta. Na maioria das vezes é bem mais alta. E isso proporciona que você veja soluções, veja oportunidades onde antes você só via problema. É o seu olhar que muda, é a sua disponibilidade afetiva que muda, porque agora tá limpo, agora tá sem lodo, agora tá sem aquelas cracas, sabe, que a gente vai acumulando, agora tá sem aquilo. Então você pode se conectar de verdade com as coisas. Abre-se um caminho para isso, né? É a sua observação que vai ficar a mais apurada. A sua escuta vai ficar mais apurada, a sua intuição vai ficar mais apurada, porque tá tudo limpinho, você tá funcionando numa frequência alta, então você tem condições de ter mais acesso ao seu mentor espiritual, por exemplo, ao seu anjo da guarda. E isso facilita muito, né? Quem tá desenvolvendo a mediunidade, a sensibilidade, dê o nome que quiser. Quem está nesse processo de desenvolvimento disso, que isso é constante, né? A gente às vezes dá uma baixada, aí vai, trabalha, melhora. Quem está nesse processo e começou a sentir, começou a perceber, cara, começa a ver que vem uns avisos. Vem! E sempre veio, na verdade. Você que não ouvia, você que não via. Porque você estava com a sua lente suja, você estava com o seu ouvido espiritual sujo. E você não ouve, você não vê, você não sente, está tudo preso, está tudo amarrado, né? Então a mesa te ajuda a tirar essas amarras, a tirar essas cracas todas, a fazer esse faxinão, né? Para que você tenha mais consciência, tenha mais capacidade de observação, e possa atuar de uma maneira diferenciada naquilo que você precisa fazer, naquilo que você quer trabalhar, né? Na sua prosperidade, no caso da mesa radiônica do Ganesha, né? A mesa fica funcionando por 21 dias. Em alguns casos, a gente fica, né? Já aconteceu isso algumas vezes, né? Como a gente tem os gráficos radiestésicos, né? Então a gente às vezes precisa colocar no gráfico radiestésico o nominho, a intenção do bonitinho, da bonitinha lá e tal, e aí a gente vai lá, pendula todo dia para ativar essa energia, né? Aí às vezes a mesa pede para botar algumas horas, pede para botar alguns dias, né? Em cada gráfico, tem gráfico anti-magia, tem gráfico prosperador, tem gráfico, enfim, né? Cada mesa tem os seus gráficos para trabalhar. E aí, quando você vai fazendo isso, vai ajudando também. Por exemplo, na mesa de São Miguel Arcanjo tem os florais, né? Às vezes a gente só emana a energia do floral e ok, né? E já tá equilibrado. Às vezes você precisa mandar manipular o floral e tomar. Né? Depende de cada situação, cada um é cada um, né? Enfim, a mesa faz isso, ela trabalha desbloqueando, limpando, transmutando, potencializando, né? Eu uso a mesa junto com a Selk, né? Aliás, a mesa e outras coisas, tudo eu ponho a Selk. Que a Selk é uma chave, né? Estelar, universal, quântica, que eu uso para potencializar todos os meus atendimentos, todas as coisas que eu faço, inclusive a mesa radiônica, e que me ajuda muito, não só a potencializar, mas a trazer essa consciência da nossa integridade, da nossa... Eu não sou separada, não existe mente, corpo, espírito, cada coisa no seu lugar, cada coisa na sua caixa, não.
me ajuda a ajudar, né, a pessoa que está na minha frente a enxergar isso tudo junto e como é que tudo isso se organiza e como é que ele usa tudo isso para poder obter os resultados que deseja, né? Então, a mesa é bem legal. Quanto tempo dura o atendimento com a mesa? Varia, né, como diz o outro. Depende. Normalmente é em torno de 1 hora e pouquinho. Mas, né, às vezes a gente precisa fazer muitos trabalhos em vidas passadas e isso demanda um pouquinho mais de tempo. Então, às vezes a mesa pode durar 2 horas, né, 2 horas e pouco. Depende da situação, depende do que a gente está trabalhando, depende da pessoa, de como a pessoa está. Qualquer pessoa pode fazer a mesa? A princípio, sim. Agora, a minha recomendação é, se você não estiver afim de se olhar, de realmente trabalhar na sua construção, na sua evolução, na sua ampliação de consciência, não gaste seu tempo nem seu dinheiro. Não mexa com isso. Não faça. Né? Lembrando que você vai precisar pelo menos, no mínimo, 21 dias. No mínimo de 21 dias, mantendo aquela energia, aquela frequência, aquela vibração, inclusive para ajudar o trabalho que foi feito na mesa. Né? E não é 21 dias à toa, né? Porque a gente muda comportamento em 21 dias. Então, se você fizer 21 dias, a chance de você continuar fazendo depois é grande. Então, se você não estiver disposto a fazer isso por 21 dias, pra quê? Né? Só para fazer uma mesa especulativa, né? Olha, isso vai dar certo, isso vai dar errado, eu posso fazer isso, fulano tem outra, não sei o que. Porque tem gente que pergunta cada coisa que até Deus duvida, né? E eu, sinceramente, me nego a responder algumas perguntas, né? A mesa não é para isso, né? A espiritualidade não está à nossa disposição para isso, né? Está para nos ajudar a evoluir, não está para fazer jogo de adivinhação, né? Então, assim, fazer uma mesa por mera especulação também não é por aí, né? É para quem realmente quer se olhar, para quem quer se trabalhar, para quem quer abrir uma possibilidade de fazer isso de uma forma mais leve, né? Porque quando a gente passa pela mesa, a gente fica assim mais leve. Imagina, por exemplo, eu já atendi uma pessoa que eu perguntei quantos obsessores tinha e tinha 12. Imagina você caminhando pela sua vida com 12 criaturas te vuduzando, te dando maus conselhos, te irritando, te espizinhando, né? Era uma pessoa que tinha, agora não vou me lembrar quantos, mas eu acho que eram 8. Tinham 8, eu acho, implantes nocivos. Era uma pessoa que estava com magia, que tinha maldição. Como é que uma pessoa dessa caminha pela vida? Coitado. Né? Arrastado. Tem dor no corpo, tem doença, tem desânimo, tem irritação, tem um monte de coisa ruim. Que a gente chama como ruim, né? Porque na verdade tudo isso é uma maneira do nosso corpo, do nosso espírito, da nossa mente, da nossa emoção falar assim: tem um trem errado aí, acorda. Conserta isso, resolve isso, né? Então, quando a gente limpa, a gente tem uma possibilidade de ficar bem mais leve. E é mais fácil, né? Caminhar pela vida quando a gente está mais leve, quando a gente está mais fluido,
mais liberto, né? Então a mesa trabalha muito todas essas questões. A mesa de Ganesha, né? Deus Ganesha da prosperidade. Qual é o valor de um atendimento com a mesa? Eu cobro R$ 150. Por hora? Não, pela mesa, pelo atendimento. Se a sua sessão vai durar 1 hora ou 2, não faz diferença, né? E claro, todo o suporte que a gente dá depois, dependendo da necessidade de cada um, né? Pelo menos durante os 21 dias, estou à disposição, né? Inclusive para fazer a ativação da energia quando é necessário, né? Num gráfico, numa coisa assim. Enfim, experimentem a mesa, quem precisa, quem tiver curiosidade, mas não pela curiosidade, né? Mas arrume aí um tema, uma questão, e todo mundo tem, né? Que você precise melhorar a prosperidade na sua vida, seja na sua família, seja no seu relacionamento, seja em questões financeiras. Renata, eu não quero trabalhar nada em relação à prosperidade. Não tem problema. A gente tem a mesa de São Miguel Arcanjo, que depois eu vou fazer uma live também explicando como é que a mesa de São Miguel trabalha. E aí, enfim, experimentem. Eu acho que a gente passa realmente a ver as coisas de uma outra forma, tá? Bom, sábado, portal 12/12, último portal do ano, portal que fala também de prosperidade, né? E a gente vai fazer uns lerê, né? A gente vai fazer uma mandingazinha, porque ninguém é de ferro, e a gente gosta muito desse negócio. Deixa eu ver quem tá aqui. Cris, Elcio, Grise, eu não sei quem mais passou, e eu não fui lendo, porque eu tô sem óculos, eu tenho que fazer uma força do cão pra ler. A maioria de quem tá aqui gosta do babado, né, gente? Gosta de tocar um tambor. Então, a gente eu vou fazer uma live dia 12/12, a gente vai ativar o portal, tá? Na live, a gente vai ativar o portal e a gente vai fazer uma mandingazinha que ninguém vai fazer um lerê. Material para o lerezinho. Cadê, gente? Eu anotei. Aonde que eu anotei? Eu sei que eu anotei o material para fazer o lerê. Porque eu fiquei em dúvida só numa coisa. Calma aí que eu já falo. Aqui. Então, material. Já vai separando. Eu vou colocar depois nos comentários, tudo direitinho, mas já vai separando aí. Uma moeda. Se você tiver uma moeda na cor dourada, é melhor. Mas de preferência, uma moeda qualquer. 7 pétalas de rosa amarela. Não são 7 rosas amarelas. 7 pétalas de rosa amarela. E um pedaço de canela em pau. Tá? Separa. Não vai comprar hoje, né, criatura, rosa, porque vai murchar até sábado. Deixa para comprar na sexta-feira ou no sábado de manhã, depois da live. Já deixa tudo organizadinho, tudo separadinho. Quem tem a imagem de Oxum, junta também no dia do lerê. Quem tem a imagem de Ganesha, junta também. Vamos juntando todo mundo, né? E aí no sábado, 10 horas da manhã, depois eu vou fazer o flyerzinho bonitinho. No sábado, 10 horas da manhã, a gente vai fazer a live, vai ativar o portal e eu vou ensinar o que vocês vão fazer com esses negocinhos. E 2021 será dourado para todos nós, ok? Então, muito, muito, muito obrigada pela presença. Quem quiser fazer a mesa, entre em contato comigo. A gente pode fazer a mesa tanto presencial quanto à distância. As macumbeiras, tudo daqui já tem quase tudo, olha lá. E se quiserem comprar uma vela amarela ou uma vela dourada,
né? Também é bom. Mal não vai fazer, gente. Não vai fazer. Uma vela vai fazer mal? Aonde? Né? Então, ou uma vela amarela ou uma vela dourada. Quem quiser também, tá? Então, a gente vai fazer a live, vai fazer a ativação do portal. E aí eu ensino o que a gente vai fazer. Quem quiser fazer mesa, me procura, tá? Ou aqui no direct ou no meu WhatsApp. A gente marca uma sessão para poder fazer a mesa. E, enfim, é isso. Sábado a gente se vê de novo, tá? Muito obrigada, agradeço imensamente todos os mentores, todos os guias, o anjo da guarda de cada um de nós, o meu, que aqui estiveram, todos os espíritos de luz que trabalham na linha de Oxum, que trabalham na linha de Ganesha e que nos acompanharam hoje, que fizeram de mim um instrumento. E a gente vai se falando, vai trocando energia boa, ideias boas e muito amor, ok? Fiquem nessa energia da prosperidade, nessa energia do amor de Oxum, para que vocês abram, né, o chakra cardíaco, organizem o plexo solar, né, para organizar essas emoções e vamos caminhando, né? Com fé, com muito amor, com muita esperança. Beijos para todo mundo e a gente se vê no sábado.